Não é nenhuma novidade o quanto o relacionamento amoroso é um assunto extremamente comentado. Mas honestamente, quando eu decidi começar a gravar conteúdos para compartilhar tudo que tem me trazido mais paz e sentido na vida, eu quis evitar esse tema. Eu queria falar de uma outra perspectiva, mais sutil, mais espiritual. Só que com o tempo eu fui entendendo que essa pauta ela precisa ser vencida para que outras possam emergir. Não tem como pular etapa, não tem como mergulhar na espiritualidade sem antes resolver a bagunça afetiva. É como se existisse uma tranca energética bloqueando a evolução. E o nome dessa tranca é carência. Existe uma estrutura chamada pirâmide de Maslow, que organiza os desejos humanos em degraus. Na base está a sobrevivência, depois vem o amor e os vínculos. Acima disso, o reconhecimento e só lá no topo aparecem a autorrealização e a espiritualidade. Ou seja, a gente só começa a buscar Deus de verdade quando já resolveu o básico. E o amor, ou a nossa confusão sobre o que ele é, ainda prende a maioria de nós no segundo andar da pirâmide. Teve uma fase da minha vida em que eu realmente acreditava que cada um fazia o que quisesse com o próprio corpo e ponto. Eu não via problema nenhum nisso e vivi o que eu acreditava. Teve uma época em que eu beijava pessoas com mais facilidade, sem tanta seleção, sem tanto discernimento emocional, achando que não fazia diferença. Claro, havia limites, eu sempre tive critérios básicos e a parte sexual, que sempre foi mais reservada para mim, também passou por experiências que hoje eu olho com mais maturidade e com mais consciência energética do que na época. Minha visão era: se para mim não é tão tranquilo, tudo bem. Se para minhas amigas ou pessoas que eu conheço tá tudo bem também. Cada um sabe de si. Eu via tudo isso como liberdade, mas hoje eu sei que liberdade sem consciência vira fuga. Com o tempo, com as experiências, com os estudos e com o silêncio, eu comecei a perceber que essa neutralidade em relação ao corpo, tanto meu quanto do outro, estava custando caro. Porque sexo não é só prazer, é troca vibracional, é entrelaçamento de campos. E ninguém, absolutamente ninguém, escapa disso. Essa é uma responsabilidade que vale para todo mundo. E não, isso não é sobre a mulher precisar se preservar enquanto o homem faz o que quiser. Muito pelo contrário. Biologicamente, o sexo libera mais dopamina nos homens e mais ocitocina nas mulheres. Ou seja, os homens tendem a se viciar mais na sensação e as mulheres na conexão emocional, mesmo que ela seja ilusória. E esse desequilíbrio explica muita coisa do que estamos vendo acontecer. Hoje vivemos a era do vício. Vício em estímulo, vício em distração, vício em conexão superficial com aparência de profundidade, vício em dopamina. E aí vem o ponto mais sério. A maioria dos relacionamentos começa errado. Começa pela dopamina, pela carência, pela ansiedade, pelo medo de estar só. Aí aparece alguém, qualquer um, e a gente se agarra à sensação. Aquela sensação vira vício. A dopamina ativa as áreas de prazer do cérebro e inibe as áreas de julgamento crítico. Ou seja, você literalmente entra em estado alterado de consciência. E isso não é só uma percepção intuitiva, é ciência. A antropóloga e pesquisadora Ellen Fisher conduziu estudos com ressonância magnética em pessoas apaixonadas e descobriu que o amor romântico ativa as mesmas áreas cerebrais que o vício em cocaína. Segundo ela, o amor romântico não é uma emoção, mas um impulso motivacional poderoso, comparável à fome ou à sede. E mais, Fischer afirma que ele pode ser um dos vícios mais intensos que o ser humano é capaz de experimentar. E aí entra o ponto mais negligenciado de todos: a intimidade física interrompe a investigação emocional. Coisas que antes você enxergaria com clareza como um problema ou como um desvio dos seus valores, você começa a engolir, a justificar, a romantizar. Um beijo fora de hora, um toque antecipado, uma noite que aconteceu rápido demais. Tudo isso aciona um coquetel químico que sabota o processo de avaliação emocional que ainda estava em formação. Você deixa de ver, você se apega à sensação e se desconecta da verdade. E quando você já está viciado em alguém,
você não consegue mais fazer uma leitura lúcida da situação. E isso vale para os dois lados. Não é sobre dizer que só a mulher precisa se cuidar. Os homens também estão adoecendo, perdidos no excesso de dopamina, de pornografia, de estímulo fácil, desconectados do que realmente são, sem presença, sem raiz. Tudo isso nos leva a uma geração inteira tentando amar, sem nunca ter aprendido o que isso realmente significa. Tentando construir vínculos sem ter resolvido suas feridas, querendo casar, ter filhos, formar uma família, sem nem ter olhado para dentro com honestidade. Mas o que muita gente ainda não entendeu é que o amor não é um assunto só pessoal, é um pilar coletivo. Relacionamentos amorosos são a base da sociedade. Casais saudáveis criam filhos saudáveis. Casais em paz formam lares estáveis. Casais conscientes plantam uma nova cultura. E destruir o amor entre o masculino e o feminino talvez seja uma das formas mais eficazes de destruir o futuro de uma civilização inteira. É por isso que resgatar a consciência sobre os vínculos íntimos é um serviço espiritual e social. Não é moralismo, é lucidez. Existe uma visão muito interessante que diz que, antes de qualquer envolvimento físico, você precisa fechar a química com alguém. Não a química da pele, mas a da alma, a da verdade. E isso leva tempo. Requer conversa, presença, observação. Requer 100 horas ou mais de convivência lúcida antes que o corpo se envolva. A espera virou resistência, virou revolução silenciosa, virou uma prova de que você está em paz com a sua própria presença. Quando você espera, você vê com mais clareza. Você percebe se há verdade ou só projeção, se há afinidade real ou só um encaixe de carências. E aí, se for amor, vai florescer. Não porque foi rápido, mas porque foi verdadeiro. E talvez, só talvez, o mundo só vá mudar de verdade quando a gente decidir mudar o jeito como a gente ama.